após um mal-estar causado pelo vazamento do documento para a imprensa, o senador Renan Calheiros apresentou aos colegas do chamado G7, o grupo majoritário da CPI da Covid-19, uma versão do relatório final da comissão. O parecer possui aproximadamente 1.200 páginas, está dividido em 16 capítulos e pede o indiciamento de 71 pessoas e 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log. O texto também pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. São eles: epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade e homicídio comissivo por omissão. Depois das discordâncias entre os integrantes em relação ao relatório final da comissão, o grupo de oposição marcou uma reunião para a noite de hoje na casa do senador do Ceará, o senador do PSDB, Tasso Gereissati. O encontro terá como objetivo tentar conter o racha instalado nesse grupo. O relatório, preparado pelo senador governista Marcos Rogério, vai defender a tese de que a investigação conduzida pela CPI é praticamente nula. O principal argumento do senador utilizado será de que só o relator teve acesso às provas colhidas pela comissão. Nós vamos começar a nossa conversa nesta terça-feira com ela, a dama deste programa, Bruna Torlai. Ótima tarde para você, minha querida. Eu estou sabendo que está rolando aí uma discussão, né, uma briga entre o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Nessa briga, você fica com quem, Bruna? Que ótima pergunta, Paulo. Boa tarde a você e aos demais. Olha, eu achei tão engraçado, né? 1.200 páginas. A primeira coisa que eu pensei é que o Renan Calheiros está querendo reescrever o Guerra e Paz. O problema é que ele não tem nem 1% do talento do Tolstói, né? Então, talvez o Omar Aziz esteja, assim, muito desesperado porque esse vazamento para a imprensa fez com que todo mundo só falasse do relatório do Renan Calheiros. Falem mal, falem bem, mas estão falando dele, né? E aí, de repente, ele virou o grande protagonista. E aí, eu acho que o Omar Aziz ficou um pouco no de cotovelo, né? Quando o Luciano Hang apareceu na CPI, a gente viu que a inveja é um pecado capital que o domina e o corrói, né? Então, eu acho que agora essa inveja se voltou contra o seu ex-aliado, né? Porque, pelo visto, não sei se agora ele se considera o Renan aliado, seu aliadinho aí, Renan Calheiros, que quer todos os holofotes para si. Inclusive, foi muito engraçada a declaração que ele deu, dizendo assim: não, claro que eu não vazei, mas e se eu quisesse ter vazado? Qual era o problema? As opiniões do relator são públicas, a proposta é minha. Então ele tem assim um exaspero para dizer que a autoria é dele, ele está se sentindo assim realmente um grande romancista. E é para se sentir um grande romancista, já que é uma peça de ficção, né? Então, nesse sentido, Renan Calheiros tem aí uma certa razão de ser. Agora, eu fiquei muito curiosa também, Paulo, que eu falei, como é que vai ser essa leitura, né? O que é que ele vai privilegiar? Evidentemente, ele vai ler ali os últimos 3 capítulos que justamente falam sobre as conclusões das investigações, né, com o indiciamento, todos os crimes cometidos pelos indiciados. Mesmo assim, eu acredito que vai ser a coisa mais maçante do mundo, porque quando um ficcionista não tem talento poético, o que a gente vê é esse acúmulo, assim, esse conjunto de narrativas que daqui a uma semana vão pegar poeira em arquivo, né? Então não adiantou nada ele encadernar ali com aquela encadernação bonita do Senado em 2 volumes. Vai pegar pó, porque é uma ficção e de 5ª categoria. Então, assim, o Omar Aziz não precisa ter essa inveja toda, que acho que ali a grande autoria do Renan Calheiros é em torno de mentiras, que é aquilo a que ele se dedicou a fazer a vida inteira. Diga lá o nosso segundo assunto, né? Que é o PGR pedindo para o STF aprofundar investigações sobre a vida pregressa, que eu acho que não se distingue muito da atual vida de mentiras, jogos e corrupção do Renan Calheiros. Serrão, meu caro VAR, o que você acha que vai dar nesse jantar de hoje na casa do senador Tasso Gereissati? Acho que vai dar em nada. Saudações, meus amigos amados haters. A Bruna disse que Renan está escrevendo Guerra e Paz. Não, ele está tentando escrever, ou melhor, já até escreveu junto com seus ghostwriters, advogados de primeira linha, o FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assolaram o País. Só que ele não tem nem de longe, nem de perto, o talento do Stanislau Ponte Preta ou Sérgio Porto.
Renan é um absurdo. Esse relatório que foi escrito agora, ele traz uma novidade muito curiosa. A CPI resolveu colocar no centro da confusão Paulo Guedes. O establishment está dando um tiro no pé. Resolveu atacar a política econômica de Bolsonaro, batendo em Paulo Guedes. Só que isso não causa prejuízo para o Paulo Guedes, causa prejuízo para o Brasil e para a retomada do crescimento econômico em nosso país, que é inevitável. Um relatório como esse da CPI, ele não tem efeito prático, jurídico algum. Isso aí a PGR vai analisar, vai torcer e vai ver que não sai nada daquilo ali. Agora, do ponto de vista da guerra de narrativas, do ponto de vista da repercussão desastrosa para o Brasil no campo internacional, esse factoide funciona muito bem. Então, o establishment, repito, está dando um tiro no pé, investindo contra o presidente Bolsonaro no campo econômico, atacando Paulo Guedes, mirando em Paulo Guedes para acertar em Bolsonaro. Esse é o grande equívoco que pode prejudicar demais o Brasil. Esses caras não têm o menor compromisso com a nossa nação. Eles querem apenas resolver o probleminha deles, voltar aos tempos maravilhosos das mamatas, onde os corruptos fizeram a festa, e por isso eles querem tirar Bolsonaro. Não porque Bolsonaro seja o presidente incompetente e de tudo que eles acusam Bolsonaro. O centro de tudo é o retorno à corrupção sistêmica descarada. E é isso que nós temos que analisar e combater. Piperno, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, declarou hoje publicamente que soube desse relatório do vazamento aí justamente pela imprensa que não tinha lido o relatório da comissão que ele preside. Como é que está a comunicação na CPI? Eu acho que não é uma comunicação exatamente direta, né? Porque se o relatório é obra exclusiva do relator e se isso foi vazado, eu acho que não são muitos os suspeitos por esse vazamento. É óbvio que o senador Aziz tem razão em reclamar, os demais também, porque essa é uma atitude, no mínimo, desleal com os outros integrantes da comissão. Integrantes e, mais do que isso, né, nesse caso aí, parceiros aí do tal G7. De qualquer forma, esse relatório, ele me parece, e eu sempre defendi os trabalhos da CPI, defendo um relatório mais conciso, mais enxuto e sem jogar para a torcida como parece que vai ser feito, a não ser que esse relatório seja um pouco, digamos, lipoaspirado nesse encontro de hoje à noite. Eu não vejo muita racionalidade, por exemplo, em você sugerir lá o indiciamento do presidente da República, por exemplo, por mais que eu seja crítico a ele, por conta de 11 tópicos, né? Então, é óbvio que tem muito exagero, é óbvio que Renan Calheiros, ele aproveita esse momento aí de uma certa popularidade da CPI, porque isso existe. Aliás, foi feita uma pesquisa recente, uma dessas pesquisas aí que envolveram, inclusive, preferências aí para presidente e tal, e que se perguntou também sobre popularidade da presidência, do parlamento, né, da Câmara, do Senado e da CPI. Curiosamente, a aceitação da CPI, que foi de 57%, ela foi mais do que o dobro, por exemplo, de Câmara e Senado. Então, é óbvio que Renan Calheiros, que obviamente não nasceu ontem, quer também tirar proveito disso. Então, tem muita coisa que tem que ser retirada desse relatório, porque relatório que inclui coisa demais, ele acaba sugerindo investigação de menos. É óbvio que um país que tem 2,7% da população mundial e 12,3% das mortes por Covid, ele provavelmente fez muita coisa errada. Mas não é enfiando tudo nesse relatório que a gente vai chegar aí a um bom termo. Constantino Piperno disse agora no seu comentário que a CPI tem aceitação popular. Você acha? Não, não tem nenhuma. Ninguém sério leva a sério esse troço, né? Esse relatório aí de 1000 e tantas páginas, eu já tratei como piada, como ficção, né? Só que hoje eu me dei conta de que é algo muito pior e mais grave do que isso, né? Tem método. E quando a gente vai avaliar o que ele está fazendo ali, o relator
Renan Calheiros, com a conivência, com a cumplicidade dos seus comparsas, né, é uma coisa de caráter soviético. Aquilo ali é uma tentativa clara de intimidar, de expor, de tentar fazer um julgamento sumário, né, em praça pública, com guilhotina, de todos aqueles que os senadores lulistas discordam, que eles enxergam que, de alguma maneira, reconhecem virtudes no governo Jair Bolsonaro, em vez de demonizá-lo e compará-lo ao vírus chinês, ignorando a Argentina ao lado, a variante Delta antes da época das vacinas e por aí vai, né? Se Israel e Estados Unidos, mesmo vacinados, tiveram surtos de mortes após a variante Delta, imagina o Brasil, que teve essa variante antes das vacinas. Então, eu quero mencionar aqui a página 789 dessa minuta, porque um nome de alguém aqui está lá. Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras, contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes por coronavírus no país e atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Esses são meus crimes. Parece que eu não estou sendo indiciado ou não há a sugestão de que eu seja indiciado. Então, por que está lá isso? E logo depois vem o Guilherme Fiuza, outro jornalista da casa. Obviamente porque querem intimidar. Sabe qual é o efeito disso? A resposta é a seguinte: vagabundo corrupto não intimida jornalista independente. Piperno, enquanto o Constantino falava, eu vi que você discordava, fazia alguns gestos, enfim, de total discordância de tudo que ele disse. Eu quero saber por quê. Não, primeiro que o Constantino nos remete ao período pré-queda do Muro de Berlim, né, com essa coisa de relatório soviético. Aí eu também fiquei em dúvida se tem uma pitada de Revolução Francesa nisso aí, porque ele fala também de guilhotina. Mas aí, de qualquer forma, é o seguinte: Israel, por exemplo, ontem teve só um caso, né? Só um óbito, felizmente. Isso caiu demais no país e em toda a Europa também. Aqui no Brasil, felizmente, os números também já não são tão dramáticos como foram tempos atrás, porque, afinal de contas, a partir do momento que se começou a vacinar, isso caiu aqui no Brasil, na Europa principalmente, de forma exponencial. Tomara que continue assim e tomara que a gente faça o que as organizações médicas, enfim, a Organização Mundial da Saúde recomenda. Hoje eu estou do lado e eu posso contestar. Opa! Eu posso então contestar a ciência pipérnica. Então vamos lá. Diga lá, aqui, Constantino. Aqui, o surto de mortes aqui em Israel. Ele está vendo. A turma de casa, não. Não, eu quero gráfico saber. Não dá para ver, não dá pra ver. Quantos morreram ontem? Ontem, mas olha aqui, olha a curva. Olha a curva após a vacinação em massa em Israel. Eu não sou contra a vacina, não, Piperno. Eu só estou querendo entender os dados, né? Porque a ciência não pode se fazer com dogmas. Claro. Né? Então, ontem mesmo, por exemplo, você trouxe aqui umas informações bastante imprecisas em relação aos Estados Unidos. Né? Porque dos países que mais têm... Aqui também estou com uma tabela. Aqui a ciência pipérnica é refutada ao lado. Não. Né? Tete a tete. Dos estados americanos com mais mortes per capita, tem vários entre os que vacinaram mais do que a média. Eu quero saber o seguinte: quais são os últimos? Quais são os piores? Mas tá tudo misturado, Pipérnico. A turma que tem 40% de vacinação, quem vacinou 40%, 43%, 44%? Olha só, New Jersey é o segundo estado com o maior número de mortes per capita. New Jersey. É o segundo. Contudo, é um dos que mais vacinaram. Nova York é o quinto em número de mortes por habitante. Mas também é um dos mais vacinados. Massachusetts é o sétimo com o maior índice de mortes por habitante. Por exemplo, talvez em números absolutos. Vai querer pegar hoje? Eu estou falando o seguinte: depois de vacinar mais de 50% da população, tiveram um surto ali de mortes enorme. E esse número desabou. Hoje, os que mais morrem são Wyoming, Montana, tá tudo aí na tua tabela, entre os que mais, enfim, colaboram para se inflar esse número de mortos hoje. Por exemplo, eu não entendo a ciência pipérnica. A Califórnia. Foge a minha inteligência. O estado mais populoso do país, a Califórnia está entre os que hoje estão entre os 10 com menos registros de óbito. A Califórnia ficou a pandemia inteira quase junto com a Flórida.
e adotando medidas muito mais rigorosas, restritivas de isolamento e vacinando E mais. aí morre menos. Não, aí morre menos. Não, ficou parecidíssimo com o meu estado, como onde eu vivo, onde eu moro. Como aconteceu. E não preciso usar máscara há 4 meses. Como aconteceu com Nova York, que no começo morria gente a dar com pau. Como aconteceu no Brasil, que morreu... Isso, 8 de abril, dia 8 na de época abril, da variante. 4.237 mortos. 4.237 mortos em um dia. Essa ciência é louca. Isso. Escuta, só um minuto, eu vou passar para a nossa Bruna Torlai, enquanto vocês chequem aí os celulares com os dados que vocês estão trazendo aqui pra gente. Bruna, traz seu comentário, por favor. Não, eu tô achando engraçado porque é verdade, sabe, o Constantino, quando ele fala que o relatório tem um tom soviético e fala de guilhotina, ele tem razão. Eu acho que o Piperno, ele tem que rever a historiografia recente, porque é um fato que é o seguinte, a partir da Revolução Francesa, você tem essa produção de relatórios supostamente legítimos, assim, para ter simplesmente um pretexto para se assassinar os inimigos do regime. E, no caso, quais são os inimigos do establishment? São todas as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. E, no caso, o Renan Calheiros, ele se comporta como um bom soviético ou como um bom discípulo do Robespierre, como alguém que tem essa mentalidade revolucionária. Como é que eu digo que essas pessoas são infernais? Como é que eu destituo elas de humanidade e tal? Bom, eu acuso elas dos piores crimes, ainda que isso seja completamente fictício, né? Isso foi praticado não só ao longo da Revolução Francesa, quanto em todos os momentos em que a gente teve revoluções permanentes. E o período da União Soviética foi quando isso durou mais, porque o Stalin fez isso o tempo todo, mas o Khrushchev também continuou, né? E a gente tem hoje esses relatórios, a gente tem hoje todas essas produções, né, desse tipo de documento em que realmente esse relatório se inspira. Então foi muito oportuno o Constantino ter recordado isso, e eu acho que valeria a pena o Piperno ficar um pouco mais atento, porque se um relatório de CPI mira um jornalista um dia, pode mirar o outro no dia seguinte. Então hoje estão colocando Constantino ali, né? De repente, se por algum motivo, por alguma vírgula, o Piperno passa a ser aí confundido com um inimigo do regime, né, do pessoal ali do Renan, ele pode acabar no relatório também. Então é muito complicado você satirizar gente que tem essa postura autoritária, arrogante, presunçosa e canalha de um cara como o Renan Calheiros. Com isso não se brinca, não. Piperno, você foi citado. Não, eu vou falar um negócio. O único que eu tenho satirizado aqui desses personagens um pouco mais contemporâneos, que já fizeram parte do governo, é o André Mendonça. Mas estão fazendo isso enquanto ele é ministro do Supremo, porque depois vai que sobra alguma coisa, porque afinal de contas ele é um obscurantista muito autoritário. Agora, eu acho só que talvez Constantino não precisasse ir tão longe, lá para a Revolução Francesa, ou, enfim, para Mas é que não foi você os crimes de Stalin. Ele precisa, Mas talvez aqui na América do Sul, Pinochet, por exemplo, né, Médici, essas coisas macabras, por que não Fidel Castro? Por que não Maduro? Exatamente. Agora, vamos lá, só uma jamais vou defender nenhum ditador, isso é sério. Isso é sério porque é o seguinte, inventaram crimes ali. Né? Inventaram crimes. Não existem aqueles crimes. E, além disso, tem uma outra preocupação grande, que eu estava vendo hoje até o senador Humberto Costa, do PT, falando, não, essa questão do genocídio indígena, acho que não dá para realmente configurar esse crime. Isso, para mim, foi até tema da minha coluna na Gazeta do Povo, isso é o bode na sala. Isso é para virar e falar assim, não, isso aí exageraram. E o resto todo? Passa? Não passa, né? Então, nós estamos diante de uma coisa muito perigosa, sim. Né? O genocídio eu não vou nem falar, porque se Humberto Costa não concorda, eu não preciso mais falar nada. Genocídio de um povo é você deliberadamente querer extirpar aquela raça, aquela etnia da face da terra, né? Então, alguém acusar isso, o Bolsonaro disso, é mais do que uma piada de mau gosto. Agora, isso é o bode na sala. Não, isso aí realmente exageraram, tem muita coisa. Não, inventaram crimes e nada ali se sustenta por mais de 2 minutos de argumentação ou reflexão. Então, eu acho assim, é do jogo não gostar do governo Bolsonaro, é do jogo até mesmo achar que ele foi incompetente, apesar de ter sido esvaziado o poder do governo federal na pandemia, mas que atribui-se algumas mortes à incompetência da gestão federal. Isso é do jogo. Isso é legítimo pensar assim, eu não concordo. Agora, daí a querer imputar crimes, né, dessa natureza toda que estão colocando nesse relatório e com esse grau de perseguição, mencionando inúmeros nomes de jornalistas, de empresários. Por quê? Porque discordaram do establishment, da ciência oficial do sei lá quem, do Dória, né? Isso é muito perigoso.
Isso assim, nós não podemos transigir com isso, porque, de novo, nós estaríamos flertando com o totalitarismo. Serrão, o ponto que o Constantino traz aqui, em seguida eu quero ouvir o nosso Piperno sobre isso, é que seria uma espécie de perseguição. O nome do Consta, como ele falou, está na lista da CPI, justamente nesse relatório final. Você concorda? Você acha que há uma certa perseguição a esses nomes de direita? O viés de perseguição é claro. E o pior, o mais grave, insisto em chamar a atenção, é a desmoralização do Brasil. Quando vem com esse papinho de genocídio do povo indígena, isso é uma mentira deslavada, que é repetida sistematicamente pelos inimigos brasileiros que têm interesses em negócios ambientais por aqui. Usam o discurso ambientalista, mas o que eles querem de verdade é ter acesso às riquezas naturais do Brasil. Isso daí é uma canalice, isso é uma palhaçada. E isso aí tem que ser combatido duramente. Tanto que essa narrativa aí do genocídio, ela vai ser usada juridicamente, já cantaram essa pedra, para oferecer uma denúncia no Tribunal Internacional de Haia contra o presidente Jair Bolsonaro. De novo, repito, isso é uma palhaçada, não cabe. Então, nós brasileiros temos que ser muito duros na defesa do interesse brasileiro. Isso que estão fazendo é criminoso contra a nação e não contra o Jair Bolsonaro. Dane-se se você não gosta do Jair Bolsonaro, mas você não tem o direito de avacalhar o meu país. Eu não admito isso. Ô Piperno, como é que você vê isso? Existe uma certa perseguição que o Constantino coloca, ele é verdadeiro, ou você acha que esses nomes que constam na lista mereciam estar nessa lista? Bom, eu acho que em relação ao presidente a gente vai fazer o quê? Cruzar os braços em relação ao cidadão que dizia que, enfim, a Covid é uma gripezinha, é doença de maricas, esse negócio de máscara é bobagem. Quer dizer, alguém que esnobou a doença, alguém que esnobou cuidados o tempo todo, no momento em que o país contabilizava milhares de mortes. Então foi um irresponsável e realmente aí ele tem que ser investigado, sim, em relação a isso, até que ponto o seu nível de culpa atingiu. De qualquer forma, como eu já disse, acho que há exageros, acho que, por exemplo, a questão do genocídio, já tem gente mais competente cuidando disso. A gente falou nesses últimos dias, por exemplo, da jurista Silvia Steiner, que foi, inclusive, da Corte Internacional de Haia e que é quem organiza o processo que vai ser encaminhado ao Tribunal Penal Internacional. O professor Miguel Reale Júnior, jurista, que, aliás, esteve, inclusive, foi uma voz muito ativa no impeachment da Dilma, coisa que a extrema-direita que hoje defende Bolsonaro, na época, estava lá carregando aí o professor Miguel Reale nos ombros. Enfim, então eu acho que há gente mais competente para lidar com essa questão do genocídio. Constantino. Olha, vamos a alguns dados aqui só para refrescar a memória, né? Em relação à postura do presidente, que de fato teve o poder esvaziado por decisão até do STF e vamos botar, por exemplo, a desgraça econômica na conta dos governadores e prefeitos, então, porque isso foi cantado lá atrás e a gente, inclusive, falou o seguinte: a militância vai depois culpar o governo, né, quando tiverem as consequências dessas medidas. Hoje, o que está fazendo a turma que falava economia fica para depois, falando só de economia e culpando o governo. Então, é previsível isso. Agora, vamos lá. Máscara, né? O governador aqui de São Paulo está sempre cheio de máscara quando aparece imprensa. Lá em Miami, eu vi 100. Mas aqui, com imprensa, está sempre cheio de máscara. Pegou 2 vezes. Cloroquina, né? Pegou 2 vezes Covid. Cloroquina. O Davi Wipp, médico ligado ao governo do João Dória, foi quem recomendou para o ministro do governo Bolsonaro, então Mandetta, que deveria levar isso em conta. Então, veja, gripezinha é o médico ligado lá à Globo, né? O Drauzio Varela, né? Então, em março do ano passado voltou atrás. E o presidente continuou. Mas então podemos... Não, ele não continuou. Ele disse que se ele pegasse ia ser uma gripezinha. E para ele foi. Para ele foi. Nós temos que lidar com a realidade. Para ele foi. Né? Então, assim, há muita coisa, e essa tem sido a minha postura desde o início. Tá? Podem pegar os vídeos do programa. Eu peço mais humildade e pergunto quem fala em nome da ciência e alerto o perigo de delegar esse monopólio da fala em nome da ciência a alguns
médicos ou cientistas ou políticos, como o Tedros Adhanom, que é um revolucionário marxista da Etiópia, que é o que comanda a OMS, que virou um braço da China. Então, veja, é muito perigoso isso, e essa tem sido minha postura desde o início. Eu não faço campanha contra vacina. Hoje, no Jornal da Manhã, o Joel falou que eu faço campanha contra a vacina. Isso não é verdade. Eu tomei, eu divulguei, ninguém descobriu, não teve furo jornalístico. Eu acho que reduz risco individualmente. Minha dúvida é vacinar em massa no meio de uma pandemia que é algo sem precedente, que alguns epidemiologistas alertaram que podia acontecer o que aconteceu. Será que isso tem a ver com a criação de novas variantes? Eu não sei. Eu não me formei em jornalismo para saber tudo em 4 anos, porque jornalista parece que sabe tudo, né, sobre todos os assuntos do mundo. Eu sou um pouco mais humilde. Então está faltando humildade e, acima de tudo, defesa das liberdades. Eu acho que, por exemplo, em relação à vacina, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Brasil e tantos outros países da Europa aqui, e do continente americano principalmente, eu acho que eles são bons exemplos de que a vacina foi, até aqui, o remédio mais eficiente que se inventou para essa pandemia. Porque, afinal de contas, foi depois do início da vacinação que o número de mortes, felizmente, desabou. Mas caiu também antes. No ano passado, se você ver, tem ondas. Onde que caiu? Não, as curvas. É só olhar a curva de morte. Ô, Constantino, caiu nos locais que fizeram... Não. Olha aqui. Vou mostrar para ele. Antes de vacina, teve lockdown. Não foi lockdown. Não foi, a por Argentina exemplo, fez distanciamento social. Não deu certo. Naquele momento caiu. Olha só, voltou depois. ondas. Então a minha dúvida é, será que o vírus não... será que o vírus não ignora... Ele sai correndo da vacina, não, né? Será que ele não ignora o mundo? Não, porque vacinado também está pegando. E vacinado está morrendo. Mas por acaso, alguém disse que o vacinado garantiria a imortalidade? João Dória. Não. E Butantan. Garantiram 100% de chance de você não ser internado nem morrer. Está lá escrito. Aliás, eu tenho o print. E por sinal, agora, falar aqui, internado... É uma onda. Você lembra o que tinha de lotação de UTI aqui no Brasil, por exemplo, em março, abril? Lembro. Quase 100%. E aí, o que aconteceu depois? Desabou. Depois desabou. Claro que desabou. Vacinou, desabou. Não, aqui não tinha vacina ainda. Primeira onda. Não tinha vacina ainda. O troço tem um ciclo. Tem um ciclo. Deixa eu ouvir a nossa Bruna Torlai também, que me pediu a palavra. Não, eu acho que sobre essa discussão de Constantino Piperno, o que é importante, né, os ouvintes e aqueles que nos acompanham por imagem saberem é que é isso, toda pandemia, toda epidemia tem seu ciclo, tá? O que tem de mais interessante acontecendo hoje nos estudos científicos é a comparação, agora que a gente tem um mínimo de dados, a comparação entre esta pandemia e as anteriores. Então, essa é uma fonte de informação mais legal do que ficar aí repetindo narrativas que interessam a grupos políticos, se a gente quiser fazer um bem aí à opinião pública. Então, nesse sentido, é interessante lembrar que toda pandemia, toda epidemia tem seu ciclo e não adianta a gente inventar que para a Covid é diferente, que é uma doença como as demais, nesse sentido, né, de epidemia, e cada vez mais a gente vai ter estudos, então vamos esperar um pouquinho para a gente não acabar informando errado o público. Agora, o que eu queria falar que me choca mais, Paulo, é a banalização do termo genocídio, tá, que está acontecendo. Isso é uma coisa muito grave. Por causa desses grupos políticos que querem ou defender minorias, ou no caso do Renan Calheiros, né, que é um serviçal de interesses aí dos outros, ele no fundo é um pano de chão para as pessoas para quem ele trabalha, né? A gente sabe para quem ele trabalha para um, trabalha para outro, e ele é um despachante do sistema, né? Um cara que tem poder, mas no final das contas é isso que ele é um vassalo, né? Um escravo. Agora, um sujeito como esse, que não tem moralidade nenhuma, ele está banalizando o termo genocídio, que é seríssimo, porque a gente não pode perder a referência do que é genocídio. A gente não pode perder a referência do que é um Estado matando intencionalmente a sua população, como a gente já teve ao longo da história. E quando a gente começa a comparar isso que aconteceu de uma administração equivocada contra a Covid, que depois se voltou atrás, que o governo federal voltou atrás, o Bolsonaro cometeu erros? Cometeu, mas ele corrigiu esses erros. Você teve o tempo todo correção do trajeto, e é isso que é importante, tá? Não não errou, o Bolsonaro é maravilhoso, não, tá errado, ele errou várias vezes, errou em comunicação, em estratégia, mas todos esses erros foram sendo corrigidos, e é isso que faz com que a gente tenha condições de avaliar, foi correta ou errada a gestão. Errar é humano, agora corrigir os erros é um mérito que vale a pena a gente destacar. Quando você banaliza o termo genocídio, por causa de uma briga política que vai terminar ano que vem, porque a gente está em ano eleitoral, você está deixando um legado terrível, que é apagar, confundir na memória de uma civilização o que é um Estado que aponta armas contra a sua população e realmente a dizima, como aconteceu anteriormente. Fazer isso não apenas é de uma imprudência absurda, como é algo completamente grotesco com relação
relação a todos aqueles que descendem, né, de pessoas que foram vítimas desse tipo de atitude. Então, queria aqui só deixar registrado o meu repúdio a essa atitude do Renan Calheiros. Perfeito, querida. Serrão, vou pedir para você ser bem objetivo. Sucintíssimo. A maior canalice dessa pandemia foi a sua politização. E a situação continua grave. O Reino Unido anunciou hoje que vem aí uma onda que pode ser pior de coronavírus. Então, vamos parar de palhaçada e vamos cuidar da coisa séria. É isso.